Graça e paz, irmãos. Amém? Estamos nessa série de mensagens sobre os fundamentos da nossa fé cristã. Estamos estudando Gênesis, os primeiros capítulos. Queria que você abrisse sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 20 até o capítulo 9. Gênesis capítulo 8. Desde o versículo 20, diz assim o texto: Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, assim as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Eu porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados,
cobriram a nudez do pai sem que a vissem, despertando Noé do seu vinho, sobre o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, mais uma vez a gente quer muito, precisa muito da suficiência do Espírito, essa iluminação que nos conduz à vida, a conhecimento do Senhor. Então te pedimos, por meio da palavra, por meio da tua graça, através do Espírito, nos ilumine aqui o coração, Senhor. Eu peço pela minha mente, pelo meu corpo, que tudo consiga te agradar, Senhor, mas também todos nós aqui possamos estar cativos à mente de Cristo, Senhor. Nós precisamos é de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse texto é o texto da aliança noética, a aliança entre Deus, Noé e todos os animais, conforme está escrito nesse texto que a gente acabou de ler. É uma revelação da ação de Deus na humanidade, uma ação chamada de pactual, uma ação que é uma aliança que Deus faz entre Ele e o homem. Aqui está a base que sustenta toda a doutrina da salvação. Se não entendemos bem essa doutrina da aliança entre o homem e Deus, certamente é nosso conhecimento, o nosso entendimento a respeito da nossa salvação em Jesus, ela fica deficiente, ela fica precária. Talvez até a gente tenha um conhecimento da história do que Jesus fez, mas ao não entendermos a aliança, nós terminamos por não ser salvos, mesmo sabendo e crendo na história que aconteceu na cruz, mas não entendendo a relação que se estabelece a partir dessa cruz. Então não adianta de nada, não há salvação. E desconfio que as igrejas estão abarrotadas de pessoas que sabem sobre a história de Jesus, até creem que de fato aconteceu aquela história, mas não conhecem a relação estabelecida na história. Ou seja, se a cruz de Cristo não servir para uma nova identificação com Deus, se a cruz de Cristo não estabelecer um novo relacionamento direto entre eu e Deus, sem que eu precise de mais nenhum tipo de intercessão, sem que eu não precise mais de nenhum tipo de mediador entre eu e Deus, eu não preciso da religião, da igreja, eu não preciso do pastor ou do sacerdote, padre ou de um médium espírita, eu não preciso de regras, superstições, animismo, eu não preciso de absolutamente nada para me relacionar com Deus, quando a teologia da aliança, ela firma no meu coração essa relação, essa identificação com Deus. Essa doutrina da aliança, ela começa quando Deus firma a aliança com Adão, e Adão então cai. E quando Adão cai, Deus resolve fazer uma nova aliança. Essa nova aliança é no sangue de Jesus, e quando nós tomamos a ceia, nós lembramos essa aliança que foi feita por intermédio do sangue de Jesus lá na cruz, fazendo com que eu e você possamos ser limpos, puros, santos, por meio do sacrifício de Jesus e da sua graça dada a nós. Só que essa aliança no sangue de Jesus, ela precisou de uma história gigantesca
que é narrada no Velho Testamento, e essa aliança foi sendo revelada paulatinamente, à medida que o homem caminhava com Deus, à medida que a história foi acontecendo, a história da humanidade. Deus fez questão de ir revelando essa aliança na medida dos acontecimentos e na medida da competência humana. Ou seja, quando o homem já tinha condição, maturidade na sua história de entender, o próximo passo então era revelado ao homem, e nesse próximo passo, essa mesma aliança em Jesus está sendo descortinada. Ela foi plenamente descortinada em Jesus. Por isso, eu e você que sentamos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, nós já temos o fim da história, nós já temos a revelação completa. E quando temos a revelação completa da aliança em Jesus, nós olhamos para alguns passos na história anterior e então ficamos pensando assim, mas que coisa simples, que coisa até pequena. Se a gente não consegue se colocar no lugar dos personagens da Escritura, no tempo em que eles viveram, se a gente não consegue ter uma apreciação da história, certamente a história do Velho Testamento passa a ser para nós quase que uma história assim, sem necessidade da gente conhecer. É quase como se ela fosse irrelevante. Afinal de contas, o que é que ela vai me ensinar? Ela me ensina que o meu caminho com Deus, nessa pequena história que eu tenho aqui na terra, de alguns poucos anos em que eu vou viver aqui na terra, ela me ensina que o meu caminho com Deus também é processual. Conquanto eu tenha a revelação inteira de Deus, ou seja, a revelação que é feita do pacto, da aliança em Jesus, ela está completa para mim como um dispositivo de uma relação pessoal. A minha relação pessoal baseada nessa aliança é uma relação que está em progresso, ela não está completa. A minha relação, quem eu sou e o que foi conquistado por Jesus já está completo, e isso é o pacto da aliança. Mas a minha relação com Deus, assim como a minha relação com todas as outras pessoas, ela está progredindo, ela está crescendo. Que é usado no texto de 2 Coríntios, é que estamos sendo conduzidos de glória em glória nessa nova revelação, a revelação da aliança, a revelação desse relacionamento baseado em Cristo Jesus. Sendo assim, eu posso dizer que à medida que eu leio o Velho Testamento e me identifico com os personagens que estavam ainda num período anterior à plena revelação, estavam caminhando na sua história de fé, no seu relacionamento com Deus, ao me identificar com eles naquele momento da história, eu começo a descortinar o meu próprio coração na minha história e percebo o quão débil e fraco ainda sou, tendo em vista a aliança completa, o quanto ainda estou fraco e ainda enquanto estou aquém da revelação completa que já me foi dada. Eu posso dizer assim, esses do Velho Testamento, eles não tendo a revelação completa como eu a tenho, eles parecem-me mais heróis, mais fortes, mais crentes do que até eu mesmo. Afinal de contas, eles não tendo a revelação completa, eles se relacionaram com Deus diretamente, enquanto que eu tenho uma relação completa, já baseada nos méritos de Cristo, e ainda preciso de uma série de artifícios para me relacionar com Deus. Eu ainda preciso muitas vezes, por exemplo, dos méritos, os meus méritos. Ou seja, será que eu estou vivendo de um modo digno para que eu possa orar? Será que eu estou vivendo de um modo digno para que eu possa olhar face a face Deus? Será que eu estou vivendo de um modo digno para que eu possa desfrutar plenamente a minha relação com Deus? Mérito, a meritocracia, esse sistema humano depravado, perdido, que habita no nosso ser, que Deus fala para Noé quando ele sai da arca, diz logo para ele assim: olha, o coração do homem, o interior do homem
seus desígnios, desde a sua mocidade, são completamente maus. Eles não servem para nada. Eu olho e desprezo, porque não serve para nada. Tendo esse coração, como eu de fato tenho, então eu quero basear a minha relação com Deus na meritocracia, ou seja, nos meus méritos. Assim, o cristianismo que está proposto na cruz se torna para mim uma barganha, ou se torna para mim uma conquista. E a santificação passa a ser para mim uma busca por santificação e não uma busca por Deus. Em vez de santificação ser o processo que Deus faz em mim, santificação passa a ser o meu processo de mérito para alcançar a Deus. E quando a santificação passa a ser o meu processo de mérito para alcançar a Deus, eu desdenho da cruz, eu desdenho dos méritos de Jesus, estou aquém da aliança e pareço ainda estar vivendo no Velho Testamento, como se ainda vivesse pela lei e a lei conseguisse me configurar. E de fato ela não consegue. Sendo assim, irmãos, é muito bom que a gente olhe para os pactos do Velho Testamento, como por exemplo esse, e a gente veja o progresso da revelação, e ao ver o progresso da revelação, a gente possa se identificar e dizer: eu também estou num progresso, não de revelação, mas eu estou num progresso de relação. Minha relação com Deus está em progresso. E à medida que eu vou abandonando a meritocracia e vou depositando o meu coração na presença de Deus diretamente, por amar a Deus e por querer a Deus, meu relacionamento vai se firmando na base certa, na base da aliança e não na base dos meus méritos. E eu preciso ir aprendendo isso paulatinamente. É por isso que o discipulado é o meio pelo qual Jesus estabeleceu o caminho da igreja. Porque a gente nasce na fé, na hora que a gente nasce de novo, na hora que o Espírito nos arrebata e nos toma para Deus, esse processo revelacional da relação, esse progresso da relação começa se estabelecendo em mim. E eu não conheço muito desses processos, eu não conheço as Escrituras quando eu acabo de nascer na fé, e ao não conhecer as Escrituras, e ao não conhecer o progresso da minha relação com Deus, eu fico simplesmente à mercê de ideologias e de comportamentos, ou seja, as pessoas com as quais eu convivo, da igreja, cristãs e tal, vão dizendo para mim assim: olha, pode isso, não pode aquilo, faça assim, não faça assado. E ao agir a partir dessas coisas, eu, um neófito, um recém-convertido, eu começo a aprender como é que eu tenho que me comportar, e a relação, que foi a grande conquista da cruz, a relação com Deus, ela fica sempre aquém, ela fica sempre desprezada, porque eu entro na igreja, o que eu preciso aprender, normalmente, o que a igreja requer de mim ao entrar na igreja, é que eu aprenda como me comportar, como eu devo me comportar no culto, como eu devo me comportar numa reunião, como eu tenho que me vestir, como é que eu tenho que tratar os outros, como é que eu preciso parar de falar palavrão, parar de olhar obscenidades, parar de agir assim, parar de agir daquele jeito. E ao moldar o meu comportamento, a igreja pressupõe que eu estou me santificando, quando na verdade eu não estou me santificando, porque a minha relação com Deus não está caminhante, ela não está se desenvolvendo, ela simplesmente está sendo adulterada agora pela meritocracia. A igreja cristã esqueceu o caminho dela, não sabe mais que o caminho dela é o caminho de um relacionamento pessoal e direto com Deus. E o discipulado é o meio da gente fazer isso, a gente inculcar, a gente fortalecer as pessoas a se relacionarem direto com Deus, não por meio do pastor, não por meio do culto público, não por meio do irmão mais espiritual ou do outro irmão mais espiritual, mas por meio de Jesus. Se relacionar direto com Deus, olho a olho, face a face, abraçado com Ele, no carinho e na graça de Deus, a gente está junto com o Senhor.
se a minha religião, se minha vida espiritual não é a vida de apetite por Deus, não é a vida de congraçamento com Deus, não é a vida de deleite em Deus, certamente a doutrina da aliança está prejudicada, talvez no berço. Suponho eu que a maioria das igrejas não falam sobre a doutrina da aliança, falam do sacrifício de Jesus, mas não falam desse progresso da doutrina da aliança. E é por isso que muita gente na igreja cristã, inclusive na igreja das graças, elas nasceram de novo, mas elas viveram como neófitas a vida toda. Afinal de contas, elas nunca descobriram a relação com Deus de fato. Elas só descobriram como funcionar na igreja, ter cargos, trabalhar num determinado segmento da igreja, num ministério, numa ação, numa coisa, noutra. Sabe como fazer, sabe como agir, sabe o que se requer da pessoa, mas não sabe a relação. Não sabe. Fico pensando que talvez a gente tenha, e a gente padeça muito seriamente desse mal. Afinal de contas, irmãos, nós somos, eu estou falando você, indivíduo, nós somos pessoas com apetite por Deus. Nós somos pessoas que se chegam a Deus, pessoas que se abraçam com Deus, que se relacionam durante a semana vivamente com Deus. Se isso não acontece, se o nosso impulso não é direto para Deus, certamente a gente tem um probleminha que pode ser falta de conhecimento, mas pode ser também dureza de coração. Nós temos um probleminha no nosso andar, o nosso caminho como igreja fica prejudicado, porque as pessoas passam a querer na igreja aquilo que só Deus tem para dar, que é a relação franca, aberta, graciosa, potencializadora. Eu vou dar um exemplo disso para ficar um pouquinho mais claro. Por exemplo, um homem e uma mulher se casam e fazem uma aliança. Eles acabaram de fazer uma aliança entre si. Agora, nessa aliança, cada um assumiu uma responsabilidade. Ele disse diante da sociedade, mas disse diante dela, e especialmente disse diante de Deus: eu vou ser fiel a você, eu vou caminhar com você, em qualquer circunstância, seja na saúde, na doença, seja nos momentos de a gente estar com abundância ou na escassez completa, seja na idade nova ou na velhice, a gente vai estar junto até que a morte nos separe. Acabou de fazer uma aliança, ele prometeu isso, ela promete do outro lado a mesma coisa, com algumas pouquíssimas distinções que a própria palavra coloca. Por exemplo, a mulher vai lá e diz: eu serei para você uma auxiliadora idônea, sendo submissa a você e fiel. Fizeram uma aliança, cada um assumiu uma responsabilidade naquele pacto. Essa aliança é o que vai fundamentar agora o caminho da relação entre os dois. Mas ao caminhar no dia a dia, eles vão começar a encontrar uma série de dificuldades para manter a aliança. Afinal de contas, a mulher de repente passa a ser rebelde, a mulher de repente passa a ser uma pessoa com problemas, com enfermidades. O homem, por sua vez, pode se tornar uma pessoa extremamente egoísta, mal-humorado, uma pessoa que não tem olhos, que não tem percepção, não tem sentimento a respeito da esposa. Os dois começam a ter uma série de distância. O que é que está acontecendo? A aliança que foi firmada, ela sucumbiu. Eles não estão prestando atenção na aliança. Eles só estão prestando atenção agora no que o outro precisa fazer, no mérito. Então ele tem uma acusação séria para dizer a respeito dela. Diz assim: essa mulher mudou demais, essa mulher é assim, ela é assada, ela é um problema, ela é um prejuízo, ela é uma crise, E ela, por sua vez, começa a questionar ele. Esse homem é um problema, esse homem é isso, é assim, é assim, e joga todo o peso de culpa. A aliança, aquela aliança que era baseada no amor,
naquele primeiro momento, ela passou a ser baseada agora nos méritos. Porque em vez de se desenvolver o relacionamento, o que começou a se desenvolver foi a tentativa de cada um justificar a sua própria vida diante do outro e dizer: olha, eu estou certo, você que está errado. E o outro diz: eu estou certo e você que está errado. E então eles começam a ficar incompatíveis, porque a aliança perdeu sentido. O que resta agora é o mérito. E quando mesmo nas relações humanas, os méritos, até mesmo documentados, colocados num acordo escrito, quando os méritos começam a falhar, a aliança é quebrada. Deus sabe desse negócio. E Deus sabe muito bem que se Ele fizesse uma aliança comigo, não precisava outro exemplar da humanidade, não. Não precisava mais ninguém. Se fizesse comigo, Ele tem certeza, e eu também tenho, que eu quebraria essa aliança. Eu não tenho como sustentar uma aliança com Deus, porque essa aliança com Deus, ela é uma aliança onde as duas partes são extremamente desiguais. Nós estamos falando de um Deus que é justo, que é reto, que é santo. Portanto, eu posso dizer, é um Deus perfeito, e para reforçar, sem defeito. Tudo o que Ele faz é reto. Se Ele estabelecer a aliança no mérito, Ele está ganhando. Ele está sempre certo, não tem jeito. Do outro lado estou eu nessa aliança, totalmente compatível. O que eu prometer a Ele, eu sei que eu vou falhar. O que eu prometer a Ele, eu sei que eu vou corromper. Eu vou corromper mesmo sem querer corromper. Ou seja, mesmo querendo muito cumprir cabalmente o que foi acordado, mesmo que eu tivesse toda a vontade do mundo de cumprir cabalmente o que foi acordado, eu vou errar. Eu vou falhar. Eu vou ter no meu coração um engano que vai deturpar, depravar a relação. E se Deus então esperar no meu mérito para que a relação continue, para que a aliança se fundamente, se Deus continuar esperando no meu mérito, o que vai acontecer? Ele vai quebrar a aliança. E vai quebrar com justiça. Ele vai dizer assim: acabou-se aqui, ó. Você não me merece. Você não me serve. A gente fez um acordo. A gente se prometeu um bocado de coisa aqui. Eu estou cumprindo o meu lado. Mas você, sábio, você, fubá, você é uma praga. Você não presta. Você não faz nada do que a gente acordou. Você não acerta um ponto do que foi descrito na nossa relação. Sendo assim, a aliança está quebrada. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim: se a gente for basear a nossa relação com Deus nos méritos, especialmente da lei, ele diz: então nós seremos julgados por todos os aspectos da lei, todos, sem exceção. Não pode ficar nada de fora. Em outras palavras, o que a Bíblia diz para mim é que se eu for estabelecer a minha relação com Deus baseada no mérito, vai acontecer o seguinte: Deus perfeito de um lado, e para eu continuar nessa relação, eu perfeito do outro. Se eu não estiver perfeito do outro para essa relação valer, essa relação acaba. Não consegue. A gente acabou de ver a história do dilúvio. A história do dilúvio é a história do fracasso da humanidade, nosso. E não sei a dimensão que você atribui ao dilúvio, mas não houve um cataclisma maior na história da humanidade do que o dilúvio. Hoje a gente ouve umas coisas, um maremoto que aconteceu lá, uma onda, um tsunami, e a gente fala: ai meu Deus, que tragédia. Uma fome tremenda acontecendo lá na África, acontecendo em determinada região do planeta, e a gente diz: meu Deus, que terrível. A peste negra que aconteceu na Europa, especialmente na Europa, lá no final da Idade Média, aquele momento lá terrível,
começando o iluminismo, tanta gente morreu, milhares de pessoas. A gente diz, meu Deus, que colapso, que terrível. A gente ouve a história da Primeira, especialmente da Segunda Guerra Mundial, aquela incineração de pessoas, judeus e milhares de pessoas sendo mortas por causa do nazismo, e a gente diz, meu Deus do céu, como pode tanta maldade no coração de uma pessoa? E a gente fica estarrecido, porque é para estarrecer mesmo. Mas o dilúvio foi universal. O fracasso da humanidade está testificado na história. Nós não temos como cumprir a nossa parte. Não tem. Quando eles estavam caminhando no deserto, já tinham saído lá do Egito, estavam em direção à terra prometida. Deus conversou com Moisés mais ou menos assim: eu cansei desse povo, Moisés. Eu vou matar tudinho. Eu vou fazer um novo extermínio. E vai ficar só você. E de você eu vou fazer um novo povo para se relacionar comigo. E a gente pode olhar para Moisés e falar assim: rapaz, que negócio massa. Moisés já estava tendo problema aqui só com aquele povo, que era um povo trabalhoso, um povo rebelde, um povo que prejudicava o caminho em tudo que podia. E então Deus parece estar propondo para Moisés assim, a solução de todos os problemas de Moisés: eu mato tudinho, e vem uma geração nova de você, Moisés. Parece a segunda história desse juízo divino sobre o povo. Agora seria só um grupo, que era o povo de Israel saído do Egito. E a história é parecida com a de Noé. Uma nova história vai acontecer. Mas sabe, irmãos, Moisés fala assim para Deus: Senhor, tu prometeste tirar esse povo e levar para a terra prometida. Todos os povos da terra estão olhando para o Senhor agora. E se o Senhor matar tudinho, todos os povos vão dizer: ele tirou com mão forte do Egito, mas não conseguiu levá-los até a terra prometida. E vão dizer que quem fracassou foi o Senhor. Senhor, não faz isso não. E Deus diz para Moisés: bem disseste, eu não vou matar não. Vamos seguir a história adiante. E eles continuaram naquela história. Se bem que todos os que saíram do Egito morreram no deserto, e apenas os que nasceram no deserto entraram na terra prometida, mas o nome do Senhor foi glorificado. Irmãos, por que essa história toda? Porque agora começa um novo momento na história da humanidade. Agora no texto, colapso aconteceu, uma tragédia tremenda aconteceu. Deus mandou Noé sair da arca com os animais todos, com a família toda. Um novo tempo parece surgir. Mas o que chama a atenção é que, conquanto haja uma grande apreensão de Noé, eu imagino que sim, eu imagino que Noé está querendo saber que planeta é esse agora, porque ele conhecia um planeta, mas o clima da terra, a atmosfera da terra mudou. A situação toda no planeta mudou. Parece que não tem mais nem as árvores para poder eles se alimentar. Elas ainda vão crescer. Por isso Deus, supostamente por isso Deus abre agora os animais para eles se alimentar também, por causa da escassez mesmo de planta verde, de frutas, para eles se alimentar. Veja só, agora, nesse novo momento, a terra toda dizimada, um cataclisma tremendo, quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz, sem haver uma instrução de Deus, sem haver nada do Senhor colocado para ele como necessário, ele faz um altar e ele adora a Deus. Adora. Adorar não é louvar. Adorar
é se tornar estupefato diante da grandeza de Deus, é se maravilhar com o caráter de Deus. Quando ele sai da arca, ele sai maravilhado com Deus, ele sai com o coração cheio de desejo por Deus. Ele faz um altar, oferece um sacrifício. O sacrifício não é para a sua alimentação, não é fome que move Noé, é a adoração que move Noé. Ele está saindo para a história, a nova história, e nessa nova história, a única coisa que tem no coração de Noé é: eu quero Deus, eu vou viver com Deus, o que eu vou buscar é Deus. Aí você pode dizer assim: pastor, mas lê o restinho da história que você vai ver que Noé estava nu dentro da caverna dele lá, e ele tinha bebido vinho e estava bêbado. É isso mesmo, pés de barro. Noé era homem feito eu e você, ainda que fosse justo e íntegro. O que Noé tinha era a aliança, e na aliança, diz o texto, Deus achou graça em Noé. Preste atenção, Noé é frágil como eu sou, Noé fracassa como eu fracasso, mas acontece que a relação dele com Deus está em franco desenvolvimento, apesar de tropeços. Mas os tropeços não dizem para Noé quem Noé é, só dizem para Noé que ele acabou de tropeçar e que ele precisa voltar a buscar a Deus. A gente ainda vai entrar na história da bebedice lá de Noé, mas antes de chegar lá, a gente precisa parar no altar e entender que uma vida baseada na aliança com Deus é uma vida de adoração. É a vida onde eu me prostro diante de Deus, sem que seja necessário que ninguém mais se prostre. Não precisa que a família se prostre, não precisa que haja uma igreja se prostrando, não precisa que haja ritos, processos, cultos, histórias. Só precisa de uma coisa: um coração penitente, um coração desejoso, que olha para Deus e fala: Senhor, Tu és maravilhoso, eu quero o Senhor. E Noé faz isso, saiu da arca, se prostrou, olhou para Deus, se maravilhou, serviu ao Senhor, e Deus passa a conversar com Noé sobre a aliança que ele estava fazendo com Noé agora. Algumas coisas nessa aliança como passo descortinante para aquilo que vai ser Jesus. Primeira coisa que eu preciso entender com você, ele diz: eu dou a partir dessa aliança a você um ministério, eu dou um ofício, eu lhe dou uma responsabilidade, eu ratifico, eu confirmo a responsabilidade que eu dei a Adão. Multiplique-se, encha a terra. Em outras palavras, o mandato, esse mandato cultural, esse mandato de formação da sociedade, de formação da cultura, de formação da humanidade, esse mandato é de novo entregue a Noé, porque no caminho da graça, eu e você somos instrumentos de Deus para formar a sociedade. Ser humano foi caracterizado, foi dado por Deus essa instrumentalidade, essa potencialidade. Vai lá e forma a humanidade. Multiplica, Noé. Os filhos de Noé, multiplica muito, enche a terra. E você pode dizer: está falando de sexo. Claro que está falando de sexo, mas não está falando só de sexo. Está falando agora da história, da nova história que vai surgir a partir destes. Essa história de uma nova criação sendo feita, uma nova criação da humanidade. Vai lá e multiplica e enche a terra. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus estabelece agora uma justiça social como processo.
A justiça social é o sangue que for derramado, diferente do que aconteceu entre Caim e Abel, diferente do que aconteceu lá com Lameque. O sangue que for derramado agora, eu vou requerer a vida da pessoa que derramou o sangue. Em outras palavras, olho por olho, dente por dente. Pessoa que matar será morta. Acabou-se a boquinha. Agora vai ter uma justiça social. Se você tem o seu familiar, sua esposa morta por alguém, você vai lá e mata esse alguém, pronto, acabou-se. Justiça social. Você vai dizer, eita, que agora o negócio ficou complicado. Eu não tenho como entrar no mérito, mas a justiça agora seria uma representação da tristeza de Deus, ainda que falha, como sempre foi em toda a história da humanidade, extremamente falha. Mas haveria agora uma responsabilidade entre ser humano e ser humano a respeito das questões de morte, de injustiça. Os homens agora se tornavam responsáveis, diferente da primeira. Terceira coisa que caracteriza, Deus diz: eu quero que seja assim essa justiça, porque o homem foi criado à minha imagem, e eu quero que vocês respeitem a minha imagem. Deus está lembrando o homem a identidade dele. O homem não sabia mais quem de fato ele era, por causa da tragédia do dilúvio, mas também por causa da tragédia dele mesmo, porque o seu coração era mau desde a infância. Então desde a infância é mau, eu não sei mais quem eu sou. Deus está dizendo, eu quero lembrar quem você é. Você é minha imagem. A sua referência a respeito de quem você é, sou eu. Quando você me busca, você sabe quem você é. Quando você me despreza, você fica feito um louco, sem identidade. E por causa dessa identidade, que é a minha imagem, eu quero que você respeite o outro. Preste atenção. O respeito que se dá ao outro não é porque é alguém que concorda, também não é porque é alguém que é digno, porque fez alguma coisa boa para você, não é porque eu simpatizo, ou porque eu antipatizo, ou porque é amigo, ou porque é inimigo. Tem que dar o respeito, porque qualquer um que foi feito ser humano na terra, esse um é a imagem de Deus. Só por isso, essa nova aliança está lembrando ao homem a sua identidade, está lembrando ao homem o seu caminho com Deus. Seu caminho vai ser sempre olhando para mim. Quando você deixar de olhar para mim, você não sabe mais de nada na sua vida. Quarta coisa que essa aliança propõe, que essa aliança estabelece. Deus diz para ele: pode comer agora dos animais. Todos os animais você pode comer, só não coma o sangue dos animais, mas coma qualquer carne, porque agora está à disposição. Já expliquei que talvez isso seja fruto da escassez que estava acontecendo agora da relva, dos frutos, mas para além disso, está acontecendo agora um progresso, o progresso da revelação. E agora a morte dos animais está incluído na relação com o homem, porque o texto diz que os animais que antes estavam sujeitos ao homem, debaixo do domínio do homem, agora eles se tornaram arredios e fogem de medo. Então esses animais agora cheios de medo estão servindo para o homem de fonte de manutenção, de estruturação para a sua vida. Como o planeta mudou, talvez o ecossistema todo do planeta vai se restabelecer novo. A partir daqui, agora o homem precisará comer da carne, da proteína, para poder se suster, para se manter vivo. O progresso da aliança, elementos novos, novo entendimento a respeito de algumas coisas, está começando a acontecer. E então Deus diz: como eu vou firmar essa aliança? Eu vou pôr um arco nas nuvens, e toda vez que aparecer o arco nas nuvens, eu vou me lembrar que eu fiz uma aliança com vocês, e vocês não serão jamais consumidos de novo pelas águas.
Nunca mais na terra haverá o dilúvio universal. Nunca mais. Essa é uma promessa de Deus. E o arco-íris que a gente vê, o primeiro aconteceu na presença de Noé. E foi Deus dando a Noé uma relação de confiança, dizendo: pode confiar. Toda vez que a chuva acontecer e o arco-íris aparecer, você sabe que eu estou afirmando para você: eu não vou destruir. Eu não vou destruir. Agora, irmão, vamos parar e pensar o seguinte: quais eram os méritos de Noé para essa aliança acontecer? Quais eram? O que é que Noé tinha de bom o suficiente, uma vez que ele tinha os pés de barro e já tropeça lá no vinho, logo adiante? O que é que Noé tinha de bênção, de bom, para Deus estabelecer essa aliança? Certamente não foi baseado nos méritos de Noé, mas foi baseado no caráter de Deus. Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis, é assim que a palavra define. Mas a palavra diz: se negarmos a Deus, Ele por sua vez também nos negará. Precisamos entender, essa relação com Deus, de fidelidade de Deus conosco, tem a ver com o seu caráter. Presta atenção, Deus permanece fiel por causa do seu caráter. Ele não vai mudar a postura de quem Ele é por causa dos nossos comportamentos. Mas presta atenção, a relação, ou seja, eu andar com Deus e provar a Deus, ela tem a ver com a minha confissão, com a minha busca, com estar com Deus. Porque se eu não busco a Deus, se eu não vou em direção a Deus, Ele por sua vez também não me confessa. É aí que a distância acontece. A distância não acontece na aliança, a distância não acontece baseado nos critérios divinos, no sentido do que Deus é: santo, puro, perfeito. E ao eu ser impuro, não santo, imperfeito, então Deus se distancia de mim. Não. A aliança não diz isso. O que a aliança diz é que Ele continua sendo puro, perfeito, leal, fiel, mesmo quando eu sou infiel. Ele não arreda o pé, Ele não sai da aliança, Ele não diz: pronto, me abusei, eu não quero mais. Ele diz: eu vou permanecer até o fim. Mas a minha relação com Deus, meu relacionamento com Deus tem a ver com minha volição, tem a ver com minhas vontades, tem a ver com meus impulsos, com meus desejos, com aquilo que eu anelo, com aquilo que eu procuro, com aquilo que eu objetivo, com aquilo que eu vou atrás. E se eu não confesso, veja na sua boca, se não há uma direção na minha vida para Deus, Ele nega. Isso aí não tem relação comigo, não. Não tem nada. Pensa que tem, mas não tem, não. Vive aí buscando outras coisas, está assim, ó, feito louco, indo para todo lado, mas comigo é que não tem relação nenhuma. Isso é que é poderoso na aliança, porque a aliança é toda calcada no caráter de Deus, não no meu, não no que eu sou, não no que eu consigo ser, não no que eu consigo fazer ou deixar de fazer. A aliança é toda calcada no caráter de Deus, mas a relação, se não for calcada realmente na vontade de buscá-lo, de querê-lo, de amá-lo, a relação não existe, é inexistente. E aqui é que eu quero colocar que a aliança que foi feita na cruz, aquela que Jesus na cruz conquistou para nós com o seu sangue derramado, não é uma aliança para que vivamos de qualquer jeito. Não é uma aliança que me deixa à mercê dos meus impulsos, das minhas vontades,
dos meus desejos, dos meus objetivos, e eu vou caminhando, feito um frenético, buscando uma série de coisas para satisfazer meu apetite, enquanto vou deixando e desprezando Deus. Nunca tenho tempo para Ele, nunca oro, nunca busco, nunca estou com Ele, nunca vivo com Ele, nunca estou com nada dEle. E digo para mim mesmo: é baseado na graça, é baseado lá no sangue de Jesus. Mentira! Porque o sangue de Jesus que foi derramado abriu de novo o relacionamento. A aliança potencializa, entrega um relacionamento. O relacionamento tem as duas partes, sempre vai ter. Imagine aquele mesmo casal que falamos aqui. Chega uma hora que ele diz para a mulher: eu não quero mais. E ela fala: me perdoa, eu quero consertar, eu quero fazer melhor, me perdoa. E ele diz: eu não quero mais, eu cansei. Acaba o relacionamento. Porque na verdade eles parecem ter uma aliança, mas não tem um relacionamento. Eles firmaram aqui um acordo e assinaram um documento, mas não tem relacionamento. Eu quero dizer que ainda que haja entre nós homens aliança sem relacionamento com Deus, não há aliança sem relacionamento. Porque a aliança de Deus é para o relacionamento. O único propósito da aliança de Deus comigo é para eu me relacionar com Ele e Ele comigo. O propósito da aliança é poder dizer: eu sou de Deus e Deus é meu. E se isso não acontece com evidências claras de um coração que adora, se não há evidências na minha vida de uma adoração real, só acontece no domingo, naquele sermão abençoado, naquele louvor que a gente chora, naquele momento de colapso, a gente sofreu perdas como Noé sofreu, a gente está quebrantado, então naquelas horas a gente busca Deus, mas o resto da vida a gente passa sem Deus, sem se lembrar de Deus, sem nada a ver com Deus. Eu quero lhe dizer, irmão, para o seu bem e por profundo amor a você, eu quero lhe dizer, preste atenção, porque esse tipo de aliança que não produz um relacionamento não é a aliança da cruz. Não há salvação nesse tipo de aliança que usa como pretexto a graça, mas não tem relacionamento objetivo, real, composto com Deus. Deus lhe ama, Deus lhe quer absurdamente. O sacrifício de Jesus não é sem propósito. Ele quer você, Ele quer lhe abraçar, lhe acolher, lhe tratar. Ele quer ver você diferente. Ele recebe você com migalhas, com trapos de imundícia, com podrura total, totalmente indigno. Ele recebe você, mas Ele lhe trata. Ele lhe dá novas vestes, Ele lhe dá novo comportamento, Ele lhe dá nova reabilitação. Ele gera em você um novo ser. Não há aliança sem relacionamento. O relacionamento está em franco desenvolvimento, mas a aliança não. A aliança já está completa. E quem garante a aliança? Deus. Só Deus. Porque Ele, quando casou comigo na cruz, eu como sua noiva, Ele sabia que eu seria um traidor. Ele sabia que eu fracassaria muitas vezes, mas Ele também sabia que um relacionamento estava sendo aberto. Ele também sabia que toda tragédia que acontecesse comigo como causa do meu pecado, como fruto do meu pecado, me reabilitaria uma paixão maior por Ele. Ele sabia também que nada abalaria esse relacionamento, que seria continuamente
crescido. Por isso eu pergunto para você, irmão, que está há muito tempo dentro de igreja, muito tempo, talvez você passou de uma igreja para outra, foi para cá, foi para lá. Eu gosto da igreja do fogo, aí foi para a pentecostal. Eu gosto da igreja mais geladinha, aí foi para a igreja presbiteriana. Eu gosto de não sei o quê, e foi. Eu quero perguntar para você, que já tem algum tempo nesse negócio chamado igreja, nessas engenhocas da vida. Eu quero perguntar para você, que está há muito tempo aqui na Igreja das Graças, que já ouviu sermões abençoadíssimos durante esse tempo que você está aqui. Tem gente que está aqui há 30 anos, tem gente que está há 40, certamente ouviu coisas do céu diretamente aqui. Eu quero perguntar para você, o que é que você tem com Deus? Na segunda-feira, o que é que você tem com Deus? Na terça, o que é que você tem de verdade com Deus? Na quarta-feira, não me venha dizer, eu tenho um ministério, eu tenho um grupo pequeno, eu trabalho no Sopão, eu trabalho no Ministério da Infância. Eu não quero saber dessas porcarias, não. Ficou brabo o pastor, ficou mesmo. Eu estou falando da relação. Não substitua os seus esforços. Eu estou falando da relação, do apego a Deus. O que é que acontece na quarta-feira? O que é que acontece na quinta-feira? Cadê o apego? Cadê o relacionamento? Cadê? Não me venha com teologia, dizendo, não, mas eu sou salvo, porque os méritos são da cruz. Que eu vou lhe dizer, é de fato isso, mas cadê o relacionamento? Aí você está lá, na maior farofa da vida, destruindo sua casa, destruindo seu lar, com adultério, com provocação, com questiúnculas sem fim. Está lá você dizendo, eu não consigo perdoar não, eu não consigo perdoar. O que fizeram comigo não dá para perdoar não. Como assim? Acorda, irmão, como assim não dá para perdoar? Como? Onde foi parar? Devoção, onde foi parar? Porque no fim da história, quando tudo se acabar, Ele vai pegar a aliança e vai fazer umas bodas maravilhosas. Mas diz o texto que nessas bodas não vai entrar maltrapilho, não vai entrar gente com a roupa que quiser, do jeito que quiser, não vai entrar. Naquelas bodas, as roupas vão ter que ser brancas como a mais alva neve, e vão ter que ser entregues pelo Cordeiro. Vai ter que estar vestido a caráter. Naquele dia Ele vai separar os bodes e vai botar à esquerda, e as ovelhas Ele vai botar à direita do seu braço, do braço do seu coração. Preste atenção, estamos falando com muito zelo, é amor que eu tenho a você, e o medo de que de repente você ouviu a vida toda a verdadeira mensagem, mas nunca se abraçou com Deus, só se abraçou com a igreja, só se abraçou com os méritos, só se abraçou com a sua própria história, com os seus silogismos, com as suas falácias, com as suas negociações, e vai para o inferno. Eu espero em Deus que sejamos salvos. Eu sei que a minha alma foi salva, e a maior evidência da minha salvação é o apetite que Deus me dá por Ele, essa vontade de estar com Ele. E eu tropeço, irmão, eu fraquejo, eu tenho sentimentos péssimos às vezes tem muita falta de fé no meu coração, às vezes eu fico sobrecarregado, cansado, porque eu não consigo entregar nas mãos do Senhor, eu fracasso tanto,
tanto. Eu falho com minha esposa, eu falho com os meus filhos, eu falho com os meus companheiros de trabalho, os pastores, eu falho com os presbíteros, eu falho com a igreja, eu falho com Deus e o mundo, literalmente, eu falho com todo mundo. Mas tem um negócio que me acende, na minha estupidez, na minha pequenez, na minha insensatez, tem um facho de luz que se acende e me lança de novo diante do trono da graça. E eu olho para Deus e digo: Deus, eu não mereço nada, eu mereço nada, mas o Senhor é meu, e eu sou do Senhor, e eu quero o Senhor sabe. Estou lhe chamando, irmão, para um relacionamento baseado na aliança, baseado no caráter da aliança irrevogável. Um relacionamento. Vamos orar? Feche seus olhos. Feche seus olhos e vamos colocar diante do Senhor esse momento. Oh Deus, obrigado pela palavra. É maior do que a gente. É maior do que todos os nossos dons e capacidades. É a tua palavra, Senhor. Obrigado por esse convite ao meu coração, de poder voltar para o Senhor e poder me abraçar contigo. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento hoje de manhã aqui tão especial. O louvor tocou tanto a nossa alma. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, olha agora, por favor, para aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão débeis, talvez aqueles que de fato ainda nem te conhecem. Eu quero pedir agora a salvação, Deus. Toca-lhes nas entranhas e faz uma ressurreição da sua alma, Pai, para vencer as debilidades da história e os fracassos pessoais e os fracassos dos outros. Senhor, traz perdão, traz cura, traz de fato libertação de velhos hábitos. Vem, Senhor, vem gerar em nós essa vida tão poderosa que é a vida no teu nome. Vem, Senhor, trazer para nós esse apetite por Ti, que faz a nossa alma se deleitar no Senhor e querer o Senhor de todo o coração. Vem, Senhor, vem nos abraçar, por favor. Traz cura aqui, traz, Senhor. Faz as almas se sentirem animadas, potencializadas pela Tua graça, Pai. Nos abençoa a todos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.